China compra 70% do petróleo do Irã e ignora sanções do Zicrossiaua. Isso muda tudo. Capítulo 1. O desafio bilionário às sanções americanas. Em uma demonstração audaciosa de independência geopolítica, a China está comprando massivamente petróleo iraniano, ignorando completamente as sanções dos Estados Unidos e redefinindo as regras do jogo energético mundial. A China compra mais de 90% das exportações de petróleo do Irã, estabelecendo um precedente que pode transformar fundamentalmente o sistema de sanções internacionais que os EUA utilizam há décadas como ferramenta de pressão política. Esta não é apenas uma transação comercial, é uma declaração geopolítica que sinaliza o fim da era em que os Estados Unidos podiam unilateralmente controlar o comércio global de energia. Enquanto Washington intensifica pressões sobre aliados para isolar economicamente o Irã, Pequim abertamente desafia essa estratégia, criando uma alternativa robusta ao sistema financeiro dominado pelo dólar americano. Segundo a empresa britânica Vortexa, o Irã exportou em média 1,56 milhão de barris de petróleo por dia no primeiro trimestre de 2024, e quase toda essa produção teve como destino a China. Estes números representam volumes bilionários que fluem completamente fora do controle regulatório americano, demonstrando que as sanções tradicionais estão perdendo eficácia diante da emergência de um sistema econômico multipolar. O que torna esta situação ainda mais significativa é que a China desenvolveu uma cadeia de fornecimento paralela e um sistema de pagamento em yuan que contorna o dólar americano. Esta infraestrutura alternativa não apenas permite as compras de petróleo iraniano, mas cria um modelo que outros países podem replicar para evitar sanções americanas futuras. A estratégia chinesa revela uma sofisticação geoeconômica impressionante. Aproveitando-se dos descontos substanciais no petróleo iraniano devido às sanções, Pequim obtém energia barata para alimentar sua economia, enquanto simultaneamente constrói um sistema financeiro paralelo que reduz a dependência global do sistema bancário ocidental. É um jogo de xadrez geopolítico onde a China está jogando várias jogadas à frente. Capítulo 2. A arquitetura da evasão. Como funciona o sistema? A engenhosidade do sistema chinês para contornar sanções americanas é impressionante em sua complexidade e eficácia. O Irã utiliza rotas clandestinas através de uma frota fantasma de navios com rastreadores desligados, criando uma rede de transporte marítimo que opera nas sombras do sistema de monitoramento internacional. Esta frota fantasma consiste em centenas de navios-tanque que desligam seus sistemas de rastreamento por satélite, alteram nomes e bandeiras regularmente e utilizam técnicas de transferência de carga em alto mar para mascarar as origens do petróleo. Os navios frequentemente navegam através de águas internacionais por semanas antes de chegarem aos portos chineses, tornando extremamente difícil rastrear a cadeia de custódia do petróleo. O sistema de pagamentos é igualmente sofisticado. O Irã recebe seus pagamentos em renminbi, a moeda chinesa, completamente contornando o sistema SWIFT dominado pelo dólar americano. Esta transação em yuan não apenas evita sanções, mas também fortalece a posição do renminbi como moeda de reserva alternativa, desafiando a hegemonia financeira americana. As refinarias chinesas envolvidas são principalmente instalações privadas independentes, conhecidas como teapots ou pequenas refinarias. Uma refinaria independente chinesa foi acusada de adquirir mais de 1 bilhão de reais em petróleo iraniano, demonstrando a escala massiva destas operações que operam na margem do sistema regulatório internacional. Para completar o sistema, a China desenvolveu uma rede de empresas intermediárias, muitas registradas em jurisdições offshore, que facilitam as transações e criam camadas de separação legal entre os compradores finais chineses e os vendedores iranianos. Esta estrutura corporativa complexa torna extremamente difícil para autoridades americanas rastrear e sancionar efetivamente todas as entidades envolvidas. Capítulo 3. O preço da desobediência. Vantagens econômicas chinesas. A estratégia chinesa de ignorar sanções americanas não é apenas uma demonstração política, é um cálculo econômico brilhante que gera bilhões em economias para Pequim. O petróleo iraniano era vendido com desconto de US$ 11 por barril em 2023, enquanto em 2024 o desconto aumentou para os US$
$4 por barril, proporcionando à China acesso a energia significativamente mais barata que seus competidores. Com importações de mais de 1,5 milhão de barris diários de petróleo iraniano, mesmo um desconto conservador de os $5 por barril representa a economia de os 7,5 milhões diários, ou aproximadamente o 2,7 bilhões anuais. Esta vantagem competitiva substancial permite às empresas chinesas produzir bens manufaturados a custos menores, fortalecendo sua posição competitiva global. Mais importante ainda, esta estratégia fortalece a posição negociadora da China em múltiplas frentes geopolíticas. Ao demonstrar que pode operar independentemente do sistema financeiro americano, Pequim envia sinais claros para outros países de que alternativas viáveis existem ao domínio econômico ocidental. A dependência crescente do Irã em relação ao mercado chinês também oferece a Pequim influência política significativa sobre Teherã. Em situações de crise regional, a China pode usar seu papel como o único comprador significativo de petróleo iraniano para moderar posições iranianas ou extrair concessões em outras áreas de cooperação bilateral. Esta dinâmica cria um círculo virtuoso para interesses chineses. Energia barata alimenta crescimento econômico, que gera recursos para investimentos em infraestrutura global através da iniciativa do Cinturão e Rota, que, por sua vez, cria mais países dependentes do sistema econômico chinês, reduzindo ainda mais a eficácia de sanções americanas futuras. Capítulo 4. A resposta americana. Sanções escalantes sem efeito. Frustrados com a ineficácia de suas sanções tradicionais, os Estados Unidos têm escalado dramaticamente suas tentativas de interromper o fluxo de petróleo iraniano para a China. Os EUATA anunciaram novas sanções contra refinarias chinesas que importam petróleo do Irã, incluindo empresas acusadas de transações bilionárias, mas estas medidas têm se mostrado largamente ineficazes. A administração Trump tentou uma abordagem mais agressiva, ameaçando sanções secundárias contra entidades chinesas envolvidas no comércio de petróleo iraniano. Contudo, analistas indicam que as sanções não devem impactar significativamente o fluxo de petróleo iraniano para a China, a menos que Washington mire diretamente empresas e infraestrutura estatais chinesas, uma escalada que poderia provocar uma guerra comercial ainda maior. O dilema americano é evidente. Sanções eficazes contra o comércio sino-iraniano requeriam medidas tão duras contra a China que poderiam causar mais danos à economia americana que à chinesa. A China é simultaneamente o maior rival estratégico dos EUATA e seu segundo maior parceiro comercial, criando um conflito fundamental na estratégia de sanções. Após uma repressão americana às remessas no final de 2024, que inicialmente reduziu os fluxos, as exportações de petróleo iraniano para a China se recuperaram rapidamente, demonstrando a resiliência do sistema alternativo desenvolvido por Pequim e Teherã. A incapacidade americana de interromper efetivamente este comércio revela limitações fundamentais do sistema de sanções unilaterais em um mundo cada vez mais multipolar. Países como China, Rússia e outros estão demonstrando que alternativas viáveis ao sistema financeiro ocidental não apenas existem, mas podem ser implementadas com sucesso, mesmo diante de pressão americana intensa. Capítulo 5. Implicações geopolíticas. O fim da era das sanções. O sucesso chinês em contornar sanções americanas sobre petróleo iraniano tem implicações que transcendem energia e comércio bilateral. Representa potencialmente o início do fim da era em que os Estados Unidos podiam usar sanções unilaterais como ferramenta eficaz de política externa, sinalizando uma transformação fundamental na arquitetura do poder global. Observadores em capitais ao redor do mundo estão tomando nota de que desafiar sanções americanas não apenas é possível, mas pode ser economicamente vantajoso. Pequim desenvolveu métodos para importar petróleo iraniano e russo, contornando o sistema financeiro e serviços de navegação ocidentais, criando um modelo replicável para outros países que enfrentam pressões similares. Esta dinâmica está acelerando a fragmentação do sistema econômico global em blocos competidores. Países que tradicionalmente temiam sanções americanas agora veem na experiência chinesa uma prova de conceito de que sistemas alternativos
competitivos não apenas funcionam, mas podem oferecer vantagens competitivas substanciais. O enfraquecimento do poder de sanções americanas tem consequências profundas para a diplomacia global. Por décadas, a ameaça de isolamento do sistema financeiro ocidental foi uma das ferramentas mais poderosas da política externa americana. Se esta ferramenta perde eficácia, Washington precisará recorrer mais frequentemente a incentivos positivos ou até mesmo força militar para alcançar objetivos geopolíticos. Mais preocupante para interesses ocidentais é que o modelo sino-iraniano está sendo estudado e potencialmente replicado por outros países sob sanções, incluindo Rússia, Coreia do Norte e Venezuela. A criação de uma aliança de sancionados, conectada através de sistemas financeiros alternativos, poderia fundamentalmente alterar equilíbrios geopolíticos globais. Capítulo 6. A Frota Fantasma. Tecnologia a serviço da geopolítica. A sofisticação tecnológica por trás das operações de evasão de sanções revela um novo capítulo na guerra econômica moderna. A Frota Fantasma iraniana representa uma inovação em logística marítima clandestina que combina tecnologia avançada com táticas de evasão desenvolvidas especificamente para contornar monitoramento satelital e naval. Os navios desta frota utilizam sistemas AIS, Automatic Identification System, manipuláveis que podem ser desligados, alterados ou programados para transmitir informações falsas sobre localização, velocidade e destino. Técnicas de ship-to-ship transfer, transferência navio para navio em águas internacionais, permitem que petróleo iraniano seja transferido para tankers com documentação limpa, efetivamente lavando a origem da carga. A coordenação desta operação complexa requer software sofisticado, comunicações criptografadas e uma rede de agentes portuários em múltiplos países. Empresas chinesas desenvolveram sistemas de gerenciamento logístico que podem rastrear centenas de navios simultaneamente enquanto mantêm suas operações invisíveis para sistemas de monitoramento ocidentais. Esta infraestrutura clandestina está se tornando cada vez mais profissional e escalável. Relatórios indicam que a frota cresceu de algumas dezenas de navios para mais de 400 embarcações especializadas em evasão de sanções, com capacidade total de transporte que rivaliza com frotas comerciais convencionais de países inteiros. O desenvolvimento desta capacidade logística alternativa tem implicações que vão muito além do petróleo iraniano. A mesma infraestrutura pode ser usada para transportar outros produtos sob sanções, criar rotas comerciais alternativas para países que buscam reduzir dependência de sistemas ocidentais ou até mesmo apoiar operações militares em caso de conflito direto. Capítulo 7. O sistema financeiro paralelo. Yuan versus dólar. A dimensão financeira da estratégia sino-iraniana representa talvez o aspecto mais transformador de toda a operação. Ao utilizar o yuan chinês para transações petrolíferas bilaterais, China e Irã estão criando um precedente que poderia acelerar dramaticamente a desdolarização da economia global. Historicamente, petróleo tem sido comercializado exclusivamente em dólares americanos desde os acordos petrodólar da década de 1970. Esta reciclagem de petrodólares foi fundamental para manter a demanda global por dólares americanos e, consequentemente, a capacidade dos EPOS/EMPOS/SAUA de financiar déficits massivos através da emissão de dívida denominada em sua própria moeda. O sistema sino-iraniano quebra este paradigma ao demonstrar que transações energéticas bilionárias podem ocorrer completamente fora do sistema dólar SWIFT. Bancos chineses desenvolveram mecanismos de compensação que permitem ao Irã utilizar yuans recebidos para comprar produtos chineses ou converter para outras moedas através de mercados asiáticos, criando um circuito financeiro fechado. Esta infraestrutura financeira alternativa está se expandindo rapidamente. Outros países sob sanções americanas, incluindo Rússia e Venezuela, estão adotando modelos similares para suas transações energéticas com a China. A Arábia Saudita, tradicionalmente alinhada com os Síria, também sinalizou interesse em aceitar yuans por petróleo, indicando que até aliados americanos estão considerando diversificar suas exposições monetárias. As implicações macroeconômicas são profundas.
chinesas. Cada barril de petróleo comercializado em yuan em vez de dólar reduz ligeiramente a demanda global por dólares americanos. Se esta tendência se acelerar, poderia eventualmente minar a capacidade americana de financiar suas operações globais através de privilégios monetários, forçando ajustes fundamentais na política fiscal e externa americana. Capítulo 8. Impactos na indústria energética global. A parceria sino-iraniana está redesenhando a geografia da indústria energética mundial, criando novos centros de poder e influência que operam independentemente de estruturas tradicionais dominadas pelo Ocidente. Refinarias chinesas especializadas em processar petróleo iraniano estão se tornando cada vez mais sofisticadas e eficientes, criando uma cadeia de valor integrada que compete diretamente com sistemas energéticos ocidentais. O acesso chinês a petróleo iraniano com desconto substancial cria vantagens competitivas que se propagam através de toda a economia chinesa. Custos energéticos reduzidos permitem que manufatureiras chinesas produzam bens a preços menores, fortalecendo ainda mais a posição competitiva da China em mercados globais e gerando recursos adicionais para investimentos em tecnologia e infraestrutura. Esta vantagem energética está se traduzindo em inovação tecnológica acelerada. Recursos economizados através de petróleo barato estão sendo reinvestidos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias energéticas avançadas, incluindo energia renovável, armazenamento de bateria e veículos elétricos, ironicamente utilizando energia barata obtida através de combustíveis fósseis para acelerar a transição para tecnologias pós-carbono. O modelo está inspirando outros países a buscar acordos energéticos bilaterais que contornam mercados tradicionais. Índia, Turquia e até mesmo alguns países europeus estão explorando mecanismos para importar energia russa e iraniana através de sistemas alternativos, fragmentando ainda mais os mercados energéticos globais integrados. Para empresas energéticas ocidentais, esta fragmentação cria desafios e oportunidades simultâneos. Enquanto perdem acesso a certos mercados devido a sanções, empresas que podem operar em sistemas alternativos ganham acesso a recursos energéticos com preços vantajosos, criando distorções competitivas significativas dentro da própria indústria ocidental. Capítulo 9. Reações regionais. Oriente Médio em transformação. A parceria energética sino-iraniana está catalisando realinhamentos geopolíticos significativos em todo o Oriente Médio, forçando países da região a reconsiderar suas estratégias energéticas e alianças internacionais. O Irã corre o risco de provocar a ira de seu principal mercado, a China, ao interromper o tráfego no estreito, demonstrando como dependências energéticas estão criando novas dinâmicas de poder regional. Países do Golfo Pérsico, tradicionalmente aliados dos Estados Unidos, observam com interesse crescente o sucesso iraniano em monetizar suas reservas energéticas, apesar de sanções severas. A Arábia Saudita, em particular, está reconsiderando sua dependência exclusiva de parcerias ocidentais, explorando acordos energéticos com a China que poderiam incluir pagamentos em yuan. Os Emirados Árabes Unidos emergiram como facilitadores discretos deste novo sistema, oferecendo serviços financeiros e logísticos que conectam produtores energéticos sancionados com mercados asiáticos. Dubai tornou-se um hub crucial para trading de commodities que operam em zonas cinzentas regulatórias, aproveitando sua posição geográfica estratégica. Iraque e Kuwait enfrentam dilemas complexos. Como aliados americanos, são pressionados a aderir a sanções contra o Irã, mas como países dependentes de exportações energéticas, observam com inveja a capacidade iraniana de manter fluxos comerciais robustos apesar de pressões ocidentais. Esta tensão está criando fissuras nas alianças regionais tradicionais. Israel, o principal defensor regional de sanções severas contra o Irã, encontra-se numa posição cada vez mais isolada. A incapacidade americana de interromper efetivamente o financiamento iraniano através de vendas energéticas limita opções israelenses e pode estar contribuindo para a escalada em tensões militares regionais como alternativa a estratégias econômicas falidas. Capítulo 10. Consequências para aliados americanos. Os aliados tradicionais dos Estados Unidos enfrentam dilemas
dilemas crescentes à medida que a eficácia das sanções americanas diminui e alternativas chinesas se mostram cada vez mais atrativas. Países europeus, em particular, estão sendo forçados a escolher entre lealdade geopolítica e pragmatismo econômico. A Alemanha, altamente dependente de importações energéticas, observa com interesse crescente como a China obtém energia barata através de sistemas alternativos. Embora oficialmente apoie sanções americanas, empresas alemãs estão discretamente explorando possibilidades de acessar mercados energéticos alternativos através de intermediários asiáticos. França e Reino Unido, como potências nucleares e membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, encontram-se numa posição particularmente delicada. Precisam manter a aparência de unidade ocidental em relação às sanções iranianas, mas também não podem ignorar que suas economias estão sendo prejudicadas por custos energéticos mais altos, enquanto competitores chineses obtêm vantagens através de energia barata. Japão e Coreia do Sul, aliados asiáticos cruciais dos empresarios, enfrentam pressões ainda maiores. Sua proximidade geográfica com a China e dependência de importações energéticas tornam particularmente atraentes os modelos alternativos de comércio energético, mas suas alianças de segurança com Washington limitam severamente suas opções de manobra. A situação está criando fissuras crescentes na solidariedade ocidental. Países que historicamente seguiam automaticamente liderança americana em questões de sanções agora calculam custos e benefícios mais cuidadosamente, especialmente quando alternativas viáveis estão disponíveis através de parcerias com a China. Capítulo 11. Tecnologia de evasão. A evolução continua. A corrida armamentista tecnológica entre sistemas de monitoramento americanos e técnicas de evasão sino-iranianas está impulsionando inovações em ambos os lados, criando uma dinâmica que lembra a Guerra Fria, mas focada em domínio informacional e logístico em vez de arsenais nucleares. Sistemas de inteligência artificial estão sendo desenvolvidos tanto para detectar quanto para mascarar atividades de navios suspeitos. Algoritmos chineses podem analisar padrões de monitoramento satelital americano para identificar janelas de oportunidade onde navios podem operar sem detecção, enquanto sistemas americanos desenvolvem capacidades de machine learning para identificar comportamentos suspeitos, mesmo quando navios tentam mascarar suas atividades. Blockchain technology está sendo explorada para criar sistemas de documentação que são simultaneamente transparentes para parceiros autorizados, mas opacos para autoridades de sanções. Smart contracts podem facilitar transações automáticas quando certas condições são atendidas, reduzindo necessidade de intermediários que poderiam ser sancionados. Comunicações satelitais privadas, incluindo constelações como Starlink, estão criando novos desafios para monitoramento de atividades clandestinas. Navios podem manter comunicação constante com coordenadores em terra, sem depender de sistemas de telecomunicações tradicionais, que são mais facilmente monitorados por agências de inteligência. A miniaturização de tecnologias de refinamento está permitindo que pequenas instalações processem petróleo iraniano de forma distribuída, tornando mais difícil identificar e sancionar toda a cadeia de processamento. Refinarias móveis e modulares podem ser relocalizadas rapidamente se descobertas por autoridades de sanções. Capítulo 12. Impactos econômicos globais. A fragmentação dos mercados energéticos globais, devido à parceria sino-iraniana, está criando distorções econômicas significativas que afetam preços, investimentos e planejamento estratégico em múltiplas indústrias ao redor do mundo. Mercados de petróleo estão experimentando volatilidade crescente à medida que grandes volumes de crude iraniano fluem através de canais não tradicionais. Preços spot em diferentes regiões podem variar significativamente dependendo de acesso a fontes alternativas, criando oportunidades de arbitragem, mas também incertezas para planejamento de longo prazo. Companhias de transporte marítimo enfrentam decisões complexas sobre se participar em atividades que possam violar sanções americanas, mas são lucrativas e tecnicamente legais sob outras jurisdições. Insurance providers lutam para desenvolver políticas que cubram riscos geopolíticos
políticos crescentes sem violar regulamentações de sanções. Setor financeiro global está se adaptando à existência de dois sistemas paralelos, um dominado pelo dólar e outro crescentemente denominado em yuan.